Queria, antes de mais, também agradecer ao Dr. Luís Portela, da Health Cluster Portugal, e também a apresentação do estudo que foi feita aqui na Assembleia da República e a vossa disponibilidade também para nos trazerem cá este mesmo estudo. Para nós, para o PCP, questão essencial da saúde, ou a questão primeira do Serviço Nacional de Saúde, é de facto que tenha capacidade para dar a resposta necessária aos cidadãos portugueses, naturalmente, ou seja, que tenha de facto os meios e que tenha essa mesma capacidade de resposta para que os nossos cidadãos tenham os cuidados de saúde com qualidade e que necessitam, aliás, como preconiza a nossa própria Constituição. E é neste caminho que se deve colocar um conjunto de medidas e de opções que efetivamente possamos alcançar este mesmo objetivo. Naturalmente que hoje nós também avaliamos que o próprio Serviço Nacional de Saúde está num momento bastante difícil e enfrenta uma situação de facto bastante particular. Mas na nossa opinião, e não podemos escamotear esta realidade, há que ter em conta aquilo que foram as opções políticas e as medidas, ou seja, as várias opções políticas e ideológicas tomadas no passado e que nos trouxe até aos dias de hoje, porque se nós temos esta situação hoje, ela não veio do nada e houve naturalmente um conjunto de opções que foram tomadas e que as trouxeram. Dentro do conjunto de medidas, nós também tivemos a oportunidade, embora de uma forma breve, de ver o relatório síntese que nos enviaram e também agora com um conjunto de esclarecimentos e de argumentos que foram aqui utilizados para as várias medidas que são propostas. Há um conjunto de preocupações que nós temos exatamente com algumas dessas opções que aqui nos trouxeram, muito embora sendo um estudo técnico, mas elas têm implicações e que efetivamente devemos ter em consideração. Isto para dizer que algumas das medidas em concreto nós não acompanhamos na totalidade, porque efetivamente nos trazem essas preocupações. Eu queria aqui colocar algumas delas. Obviamente que a aposta na inovação, na tecnologia, do criar aqui uma maior cooperação, parece-nos algo positivo e de facto Portugal tem capacidade, tem experiência, tem possibilidade para poder ir mais além, para podermos de facto aqui desenvolver e crescer a este nível, tendo obviamente como fim e em vista o princípio que coloquei no início, de facto, de dar a resposta à população. Agora, há aqui um conjunto de preocupações que queria aqui referir, duas ou três que me parecem essencial. Antes disso, referir só um outro aspecto que me parece também aqui de extrema importância, que é, de facto, se nós hoje, se houve um conjunto de indicadores que evoluíram positivamente no nosso país ao longo dos últimos anos, nomeadamente a esperança média de vida, as questões que têm a ver com a saúde materna e infantil, ou seja, há de facto indicadores, estes dois exemplos, por exemplo, nós não podemos chegar agora a uma situação, de facto, hoje as pessoas vivem mais tempo, é um aspecto positivo e que deve ser valorizado e devemos continuar a dar a essas mesmas pessoas as condições de vida e dignidade a que têm direito. Não me parece que, pelas dificuldades que estamos a atravessar neste momento, que devemos, ou seja, não podemos penalizar nem o país, nem a sociedade, nem as populações exatamente por este feito, aliás, pensamos que é um grande sucesso até do Serviço Nacional de Saúde e dos objetivos que foi alcançando. Obviamente temos um conjunto de críticas e podemos ir mais além. Mas das preocupações que aqui gostaríamos de trazer. Em primeiro lugar, queria colocar esta questão em relação à liberdade de escolha e de concorrência. Nós também temos de ter aqui em conta, e até relacionando isso com os cuidados transfronteiriços, com a diretiva dos cuidados transfronteiriços que aqui também trouxeram, esta liberdade de escolha com base em que critérios e como é que será feita, porque nós não temos, nem todos os portugueses têm a mesma capacidade económica, neste caso concreto, e não poderemos estar aqui a excluir um conjunto de pessoas com base nessa mesma capacidade, porque os cuidados transfronteiriços o que vai trazer é que, efetivamente, só alguns é que poderão ter essa mesma possibilidade. Não há uma igualdade no acesso, não há uma universalidade. E esta era a questão que eu queria colocar, sendo estes também um dos princípios da nossa Constituição, como conseguir esta igualdade no acesso, a universalidade, a qualidade dos cuidados que são prestados a todos os portugueses, para não termos aqui portugueses de primeiro e portugueses de segundo, ou seja, aqueles que podem aceder a qualquer tipo de prestador, e aqui colocando com toda a clareza, naturalmente,
há o Serviço Nacional de Saúde público e depois há um conjunto de entidades privadas que prestam cuidados de saúde, mas naturalmente nem todos terão acesso a esses mesmos cuidados. E para não termos uma questão é que só tem acesso à saúde quem tiver condições económicas e quem não tiver essas mesmas condições não tem acesso. Esta é uma questão que nos parece aqui importante. A outra questão que gostaria de colocar tem a ver também com as alterações do modelo de financiamento. Da forma como está colocado, e esta também mais em questão que gostaria de colocar, e não fazendo aqui nenhuma avaliação nem positiva nem negativa por parte da medida que é proposta, mas no momento em que nós temos atualmente os cuidados de saúde primários, em que estão numa enorme carência, quer profissionais, quer de meios, em que pelo país, e esta é também uma preocupação que nós temos, vão encerrando cada vez mais serviços públicos, nomeadamente também ao nível dos cuidados de saúde primários, em que a proximidade a esses mesmos cuidados está cada vez mais afastada na avaliação que nós fazemos e que entendemos. Se esta medida a ser implementada não poderia ter um efeito contrário àquilo que está aqui proposto e em vez de melhorar esses mesmos cuidados não poderíamos estar aqui de facto a ter esse efeito contrário. E depois como é que seria essa articulação de cuidados de saúde primários e hospitalares? Os cuidados de saúde primários, pergunto, teriam a possibilidade, vou terminar, teriam a possibilidade de, nesta questão, quando se coloca que serão responsáveis pelos cuidados hospitalares que não tenham sido prevenidos, ou que sejam alvo, poderiam ter sido prevenidos ao nível dos cuidados de saúde primários e não o foram. Penso que ao colocar aqui a questão dos prestadores, estamos a colocar em iguais níveis, quer prestadores públicos, quer prestadores privados. Não poderemos estar aqui, o objetivo é esse, que os cuidados de saúde primários depois possam contratualizar com qualquer entidade que entendam, e sendo assim, não poderíamos estar aqui, em vez de apostar, investir e dar qualidade aos serviços públicos, também poder, de certa forma, estar aqui a canalizar alguns recursos públicos para essas mesmas entidades. Eram estas questões que gostaria também de ver esclarecidas. Obrigada.